Segundo livro de Crônicas, glória a Deus. Capítulo de número 7. Glória a Deus. De antemão quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. É sempre um privilégio, uma alegria poder compartilhar e transmitir a palavra do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim o versículo de número 11 a seguir. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido da igreja. Acredito que todos os irmãos conhecem o texto, e se não o texto, em especial o versículo de número 14. Mas é interessante analisarmos o contexto que nós estamos inseridos para compreender aquilo que o Senhor está estabelecendo a Salomão. Se regressarmos na história, vamos entender que existia um período chamado teocracia. Era o período onde Deus governava as nações, ou Deus governava a nação. E por intermédio de Deus eram tomadas as maiores e melhores decisões de toda a história. Porém, o ser humano pragmático, o ser humano sempre em sua totalitária vontade de querer fazer aquilo que lhe dá na sua própria cabeça, diz: não, estamos cansados desse regime onde Deus é o nosso Senhor. Agora nós precisamos estabelecer um rei sobre a nação. Nós queremos um representante, mas não queremos um representante espiritual que nós não podemos ter acesso a qualquer momento. Existem algumas regras para chegar até esse representante. Não, nós queremos um rei, um homem preparado para a guerra, um homem a qual todas as nações temerão olhar a ele. E os homens começam a procurar e a pedir a Deus este homem para governar a nação.
Nós vamos começar o período da monarquia, onde os homens, melhor dizendo, Deus vai permitir que se levante um novo rei. E as pessoas escolhem o homem por nome de Saul. O problema de Saul não é que ele começa mal, pelo contrário, Saul começa bem, ele começa governando legal, ele começa fazendo a vontade de Deus, ele começa obedecendo os princípios de Deus, ele começa fazendo tudo aquilo a qual Deus tinha estabelecido. O porém de Saul é que no meio da caminhada, Saul começa a se perder. Saul começa a perder o foco da governança e começa a destrinchar os seus pensamentos em coisas secundárias. A Bíblia vai dizer que o maior erro de Saul foi não buscar a aliança, a arca do concerto, símbolo da presença de Deus. Nós não podemos, uma igreja que prospera, uma igreja que cresce, uma igreja que frutifica, não pode viver sem a presença do Espírito Santo. Oh, glória! Ninguém que em sã consciência está em total fase de crescimento pode dizer: eu cresci com as minhas próprias forças, esta igreja está cheia porque eu sou muito inteligente. Não, não. Nós só estamos aqui com o templo cheio. Pessoas sedentas de Deus. Pessoas rogando ao nome bendito do Senhor. Porque essa igreja não dá um passo sequer sem a presença do Espírito Santo. O maior erro de Saul foi começar a governar. Mas anos antes, a Bíblia vai dizer que no período aonde o sacerdote Eli governava, o sacerdote Eli estava perdido, velhinho, na cadeira velha, já tinha perdido a sua visão, os seus filhos pecavam na porta do templo e o sacerdote nada fazia, as rédeas já tinham se perdido, já estava virando uma bagunça. Aí a Bíblia vai dizer que Deus permite que os inimigos entrem na guerra e Israel perde a peleja e a arca da aliança é roubada. A partir dali a arca do tesouro fica perdida e Saul, quando assume o trono, ele não quer saber de buscar a arca da aliança, mas a Bíblia vai dizer que quando Davi vai assumir o trono, anos depois, a primeira atitude de Davi, ele disse: não podemos reinar sem a presença de Deus em Israel. Não podemos reinar sem a presença de Deus em Israel. Esta igreja não pode andar sem a presença de Deus no meio dela. A tua família não pode estar de pé sem a presença de Deus. Nós só caminhamos com a presença de Deus. Nós só levantamos com a presença de Deus. Nós só recebemos o poder por causa da presença de Deus em nosso meio. Estamos estudando verdadeiramente o movimento pentecostal na escola bíblica dominical, e nós estamos aprendendo, segundo o nosso comentarista pastor Ezequias Soares, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal, mas que vive pelo mover do Espírito Santo. Deixa eu te liberar uma palavra ao teu coração. Coloque a presença de Deus em primeiro lugar, ande com a presença de Deus, busque a presença de Deus, porque ela será capaz de transformar a sua vida. Aleluia. Quer ter sucesso? Busque a presença de Deus. Quer ter uma vida próspera? Busque a presença de Deus. O problema é que por muitas das vezes a presença de Deus tem sido negligenciada em nosso meio. Já não há mais fervor em buscar a presença de Deus. Já não há mais fervor de receber o poder de Deus que vem dos céus.
Mas para aqueles remanescentes que ainda querem buscar a presença de Deus, as janelas do céu não estão cerradas, as janelas do céu estão abertas para mandar o poder que vem do céu. O maior segredo de Davi é porque ele entende que para ter sucesso na sua trajetória como rei, ele precisaria da presença de Deus. Davi vai entender que no processo do seu reinado haveria muitos problemas, mas se a presença de Deus fosse com ele, ele seria um vencedor. Ele seria um homem a qual estabeleceria o seu reino. O problema é que Davi, embora busque a presença, ele faz assim da forma errada. E a presença de Deus não pode ser de qualquer maneira. A Bíblia vai dizer que da primeira vez que ele vai buscar a presença, ele busca de qualquer maneira, fazendo as coisas da forma errada. Está até com a intenção boa, mas fazendo da forma errada, e Deus não aceita, porque as coisas de Deus é certa, e no momento certo, como Ele estabeleceu, é do jeito dele. A Bíblia disse que quando buscasse a presença de Deus, somente os levitas poderiam levar a arca do concerto. Eram 4, cada um numa ponta, andavam 6 passos e no 7º sacrificava. Mas aí Davi não, Davi quer impressionar Deus, Davi quer fazer as coisas da sua maneira, e a Bíblia vai dizer que ele pega um carro novo, pastor Vital, ele pega o melhor carro, coloca a arca da aliança no melhor carro, ou no melhor cavalo, e quando eles estão andando, ele está achando que está abalando, está levando a presença de Deus para casa, mas não, a presença de Deus tem que ser levada da maneira correta. Aí a Bíblia vai dizer que no meio do caminho os bois tropeçaram. Oh glória, eu nunca vi um boi tropeçar, mas a Bíblia diz que no meio do caminho os bois tropeçaram. Uzá, querendo salvar a presença de Deus, vai colocar a mão na presença de Deus e Deus vai fulminar Uzá, porque a presença de Deus tem que ser buscada da forma correta. Nós, a igreja do Senhor, precisamos viver em santidade dia após dia. A igreja precisa buscar os frutos e as bênçãos do Espírito Santo. Só que passado isso, Davi vai ter um reino de sucesso. Davi vai ser um homem vitorioso. Aliás, Davi nunca perdeu uma guerra, a não ser a guerra para ele mesmo. Mas todas as guerras que Davi enfrentou qualquer inimigo, ele venceu. Conquistou muitos territórios. Abrangeu o reino de Israel. O estado que era pequeno começa a ganhar força e ganhar territórios. Aliás, a maior conquista de Davi é a cidade de Jerusalém, ou cidade de Davi. Mas o que me chama a atenção é que Davi tinha um desejo muito forte no seu coração. Qual é o desejo? O desejo de Davi era construir um templo para o Senhor habitar. Davi planejava no seu coração construir um templo aonde Deus estivesse presente. Em 1 Crônicas, capítulo de número 28, a Bíblia vai dizer que Davi, com este desejo máximo de construir um templo, a casa aonde Deus iria habitar, Deus disse: não, Davi, convoca uma reunião em Jerusalém, chama os príncipes, os sacerdotes,
os capitães, o exército e todo e qualquer servo reúnam em Jerusalém, e eu irei falar com vocês. Quando todos os varões, homens e mulheres estão reunidos em Jerusalém, Davi se coloca de pé e Deus vai falar por intermédio de Davi dizendo: você não pode edificar um templo para mim, porque as tuas mãos são de sangue. Você é um homem de guerra, um homem a qual já matou muitas pessoas, mas Davi, eu não deixarei você desamparado. Da tua casa vai o seu filho Salomão edificar para mim um templo aonde eu irei habitar por todos os dias. Lá vai primeiro ensinamento que nós aprendemos com o texto: aquilo que nós não podemos fazer, Deus não nos deixará desamparado, e assim Ele fará com alguém mais capacitado do que nós. Davi tinha mãos de sangue, Davi era homem de guerra, Davi era homem de batalha, mas Salomão, ele era um homem inteligente, homem sábio, a qual Deus levantou para construir um templo aonde ele habitaria. Agora olha para cá. O que me chama a atenção na história é que Davi não fica com ciúmes porque outra pessoa vai construir o templo. Davi não fica irritado porque outra pessoa vai construir o templo. Mas Davi se alegra porque o seu filho vai construir um novo templo. Sabe o sentimento que às vezes toma o coração? Mas eu tenho que liberar algo para você. Você precisa começar a se alegrar com a vitória do seu irmão. Você precisa começar a se alegrar com a vitória da sua irmã. Não precisa ficar triste, não deu para você fazer, mas olha para o reino, e o reino de Deus está crescendo. A igreja do Senhor não pode ter visão de tribo, a igreja do Senhor tem visão de reino. A igreja do Senhor não pode ter visão pessoal, mas é um crescimento espiritual. O que eu não posso fazer, você faz. O que você não pode fazer, o irmão faz. E assim o reino de Deus está crescendo. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui ninguém pode mais do que ninguém. Aqui ninguém é bambambam. Aqui não tem estrela, porque a única estrela que brilha nesta igreja é a estrela da manhã. O único sol que brilha nesta casa é o sol da justiça. Toda a honra e toda a glória para o nome de Jesus. Então o reino está crescendo. E se o reino está crescendo, está tudo conforme a palavra. Só que Salomão ainda é muito jovem. É uma criança. Salomão, depois da morte do seu pai, ele vai assumir o trono. Ainda muito novo. Criança. Mas ele vai fazer algo que ninguém nunca tinha feito. E às vezes, nós queremos ser ricos como Salomão, mas não queremos fazer o que Salomão fez. 8 anos de idade, ele assume o trono. E quando ele assume o trono, ele vai fazer uma coisa que nenhum rei ainda tinha feito na história. Ele vai fazer o maior sacrifício de bois, jumentas e ovelhas ao Senhor, oferecendo ao Senhor. Ele chama toda Israel para ofertar e fazer um sacrifício coletivo a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Salomão vai crescendo e o sonho vai se estabelecendo. Ele pede ajudas para Irão e começa a construir o templo magnífico. Irmãos, se nós lermos os relatos bíblicos e as evidências arqueológicas que temos até hoje em Israel, nós não podemos comparar nenhum templo com o templo de Salomão.
Recentemente, fizeram uma cópia do Templo de Salomão na Avenida Celso Garcia, número 600. Mas aquele templo não se compara com o Templo de Salomão, nem em beleza e nem na glória de Deus que ali permanecia. A Bíblia vai dizer que o templo é magnífico. As colunas de ouro, revestido com várias pedras preciosas. Um templo gigante, onde milhares de pessoas se reuniam, poderiam estar ali para adorar ao Senhor. Mas quando os homens estão trabalhando naquele templo, a Bíblia vai dizer que terminado o templo, ninguém entra dentro da casa do Senhor. O primeiro ato que Salomão vai fazer é orar, antes de entrar na casa do Senhor. Capítulo 6 de 2 Crônicas está a oração de Salomão. Salomão está orando, pedindo, clamando a Deus, dizendo: ó Deus, assim como prometeras a meu pai e foste fiel com ele, não me desampares, Senhor. E ó meu pai, eu te peço que a tua glória habite sobre este templo perpetuamente. Capítulo 7, versículo de número 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, oh glória. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. E a glória do Senhor foi tamanha naquele templo, onde sacerdotes não se atreviam a entrar dentro do templo, do tamanho da glória de Deus que ali habitava. A oração tem poder, a oração gera poder, a oração gera a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E a glória de Deus enchia todo aquele ambiente. Os sacerdotes não ousavam entrar na casa do Senhor, porque tamanha era a glória de Deus. E todos estavam contemplando a glória de Deus. Todos estavam vendo o mover espiritual que o Senhor estava fazendo naquela casa. Quer ter resposta? Nós temos que orar. Quer ter vitória? A igreja não pode deixar de orar. Quer ter poder? A igreja não pode parar de orar. Quer ter cura divina? Temos que orar. A oração traz respostas. Traz respostas. A glória começa a encher. Os homens começam a louvar a Deus, entoar a Deus um hino de cântico. Aí nós chegamos no versículo de número 11. Que primeiro, Deus estabelece lugares para habitar e manifestar a sua glória. Agora não mais delimitado a esse espaço, aonde está delimitado por paredes e portas e portões, não. Mas agora o Senhor escolheu habitar dentro do teu coração. Talvez você não entendeu a magnitude da presença de Deus, mas a presença de Deus encheu um templo magnífico, o maior templo da história, onde as pessoas não podiam sequer adentrar por tamanha glória. Mas agora esse mesmo Espírito já não habita mais dentro do templo feito por mãos de homens, mas agora ele habita no templo que é do Espírito Santo. Eu e você é a marca do Espírito Santo. Ele está dentro de você. Você é uma preciosidade, porque o Espírito habita dentro de você. Somos imperfeitos, sim. Somos vasos de barro, sim. Mas o Espírito habita dentro de você, e isto basta.
Aí a Bíblia vai dizer, versículo 12, que Salomão está, e do nada à noite, a Bíblia diz, e o Senhor apareceu a Salomão, e disse-lhe, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Primeira coisa, Deus olha para a intenção do nosso coração. Aquele texto de 1 Samuel 16 reflete muito bem. Samuel chega na casa do belemita Jessé, olhando para a aparência, ele disse, é o mais bonito, é o mais formoso, é o homem de guerra, é o primogênito. Aí Deus disse, não, Samuel, você está enganado. Aí vai passando os filhos, Eliabe, Abinadab, Samar, Osem, Filipe, vai passando 7 filhos de Jessé. Aí Samuel disse, mas Jessé, acabaram-se os mancebos. Aí Jessé disse, não, tem um lá no pátio, lá atrás, cuidando das ovelhas malhadas, mas é pequeno demais, cuida de ovelhas manchadas, eu não sei se é ele não, Samuel, talvez você esteja enganado. Aí Samuel olha para Jessé e diz, traga o menino, porque ninguém se assentará à mesa enquanto o menino não chegar. A promessa de Deus está de pé, a promessa de Deus não cai por terra. Ele conhece o coração. 1 Samuel 17:34, quando Davi vai para a guerra, Davi chega na guerra lá, e o gigante amedrontando, pastor João, e o gigante só amedrontava no grito, só tinha goela, só gogó, só falando, colocando medo nas pessoas, não tinha derrotado ninguém. Mostra na Bíblia o gigante Golias ganhando alguma guerra, não ganhou nenhuma, só ganhava no grito. Aí Davi vai chegar destemido, sem medo algum, dizendo, eu vou enfrentar este gigante, mas eu não vou confiando em mim mesmo, mas eu vou confiando no nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é varão de guerra, nunca perdeu uma peleja. Olha para cá. Aí, antes de enfrentar, ele tem que ir até o rei, porque o rei é o líder. Aí quem é o rei? Saul. Saul pergunta para Davi, Davi, não é querendo falar não, mas isso é pequenininho para o camarada lá. 2 metros e 94 segundo a NVI. O seu escudo tampava o corpo todo, pesando mais de 60 quilos. Uma espada gigante. O homem era muito grande. E Davi com aproximadamente 1,60 m de altura. Pequenininho. Mas ele disse, tem problema não, Saul. Aí Saul olha para Davi e diz, tá bom, Davi, vai lá. Mas antes de ir, pega a minha capa. Ele tira a capa, a couraça. Saul é grandão, 2 metros de altura. E vai colocar em Davi. Imagine, camarada de 1,60 m, com o terno do camarada de 2 metros. Aquele negócio grande, todo desengonçado. Ele olha para Saul, ele não pergunta, mas eu imagino, Saul, você já matou um leão? Aí Saul disse, não. Você já matou urso? Também não, pois eu já. Porque quando o leão e o urso tentavam atacar as ovelhas de meu pai, eu não deixava atacar nenhum. Eu pegava cada um, agarrava pela barba e cortava a sua cabeça. Mas nunca o leão e o urso comeu as ovelhas de meu pai. Eu zelo pelas ovelhas de papai. Sabe que Davi está ensinando a Saul, eu não ganhei esta peleja, porque se Davi ganha com a couraça de Saul, Saul ia dizer, só ganhou porque estava com a minha capa. Mas Davi olha para Saul e diz, não, mas eu quero ir no nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sei que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Levante a mão, eu quero profetizar uma palavra de Deus. O Deus de Israel entrará na tua casa, o Deus de Israel entrará na tua peleja. Oh, Uraia, si, Calamarás, Remanai.
Eu ouvi a tua oração. Primeiro passo, versículo 12. Olhando para o nosso coração. Porque Ele conhece a intenção. Olhando a nossa dedicação que nós fazemos à obra de Deus. Por quê, pastor? Às vezes, por vezes, as pessoas estão fazendo a obra de Deus demasiadamente, de qualquer maneira, de forma relaxada. Mas tudo quanto o Senhor entregares na tua mão, cuide com zelo e faça com excelência. Se é para reger, faça o melhor. Se é para liderar, faça o melhor. Se é para tocar, toque com a alma. Se é para pregar, estude e pregue com vontade. Se é para cantar, entrega o teu coração, mas entrega o teu melhor ao Senhor. Se dedica a Ele. Terceiro, primeiro Ele olha o coração, olha a dedicação. Ele olha a nossa generosidade de oferecer um sacrifício a Ele. Todo mundo fala dos bens materiais de Salomão, mas ninguém fala dos sacrifícios que ele ofereceu a Deus. Não é eu, versículo de número 5. 122 mil bois e 120 mil ovelhas, 142 mil animais de sacrifício ao Senhor. Ele está oferecendo tudo. Ele está oferecendo o melhor. Ele está dando de todo o coração. Quando vieres na casa do Senhor teu Deus, não hesite o teu coração, não limite a tua adoração. Não importa a luta que está passando dentro da tua casa, não importa a enfermidade que você está enfrentando, não importa os problemas que advêm à sua vida e as circunstâncias diárias, mas quando entrares na casa do Senhor teu Deus, abre bem a tua boca e Ele te encherá, oh glória. Extravase na presença de Deus. Aqui não tem problema da glória a Deus e aleluia, não. Pode perguntar para o pastor no final do culto: pastor, eu posso adorar? Ele vai dizer: pode adorar. Aqui é a vontade de adorar. Só não pode pecar, não pode falar mal de irmão, mas adorar é livre. Oh glória, se você tem glória a Deus, adore. Se você tem aleluia, adore. Se você tem cânticos espirituais, não hesite. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Urabarácia. Labaraia, Sera, Canda. Oh glórias, oh glória, oh glória a Deus. A presença de Deus está na casa. A glória do Senhor está envolvendo este ambiente. Aleluia. Alaia, Sira, Maia. Oh glória. Oh glória, oh glória. Segundo, vamos lá gente, estou no segundo aí. Versículo 13. E para esse lugar Deus tem promessas. Mas qual é as promessas? As promessas são feitas com condições. Se obedeceres, tem bênção. Se não, sofrerão das mesmas consequências que os outros. Versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se não tem chuva, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem prosperidade. Ninguém come, ninguém bebe. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar esta peste sobre o meu povo. Parece que Salomão está em 2021, 2020, 2021.
veio uma peste no mundo. Surgiu numa pequena cidade da China. E invadiu o mundo inteiro. Grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos e negros foram afetados. E vivemos num dilema. Mas, Senhor, por quê? Por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Mas o mesmo sol que nasce para o justo, ele nasce para o injusto. E quando a igreja de Deus vai se perdendo no meio do caminho, as mesmas consequências que tem para o injusto, também tem para o justo. Mas ainda há esperança. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Para aqueles que buscam, ainda tem uma segunda chance, ainda há um avivamento e um despertamento que o Senhor Jesus pode gerar na sua igreja. Versículo 14. Este versículo aqui, irmãos, ele está relacionado absolutamente com o avivamento. Nas palavras do grande avivalista do século 20, morreu recentemente, velhinho, temente a Deus, Billy Graham, dizia que avivamento não é só manifestações de gritos e pulos, mas é de choro e quebrantamento e arrependimento na presença de Deus. Aí Deus vai dizer: Salomão, e se o meu povo, que povo? O povo é dele, é ele quem escolheu. Essa igreja tem um dono, essa igreja tem um dono, e o dono dela cuida dela, ele zela por ela, ele cuida dela, ele cuida de cada detalhe desta igreja. Esta igreja que não está perdida, esta igreja não se perdeu. O dono desta igreja é soberano e está no controle de todas as coisas. Nada saiu do seu controle. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E se o meu povo, o povo é dele. Anote isso, o meu povo. Aí ele começa: que se chama pelo meu nome. A igreja do Senhor Jesus só tem um Deus, e somente a Ele devemos tributar a nossa adoração. Qual é o problema, Luiz Felipe? Por que está enfatizando isso? Porque esta geração atual tem enfatizado e adorado homens e mulheres, cantores, pregadores, são popstar do mundo gospel, e os irmãos aplaudem, estão fazendo deles um verdadeiro ídolo. O ídolo que está no seu coração. Por muito tempo criticou-se a igreja católica por causa das imagens de santo, mas aí a igreja protestante está fazendo isso com homens e mulheres. Mas não, os remanescentes só tributam a honra a Deus, a glória só pertence a Ele, o meu louvor só pertence a Ele. Eu não tenho nada com os senhores aqui, com todo respeito, mas eu não tenho nada com nenhum dos senhores aqui. A minha adoração, o meu louvor e a minha tributação é ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor desta casa. A Ele nós devemos a nossa adoração, e somente a Ele.
Quando eu vejo homens e mulheres se vangloriando por aquilo que não é dele, se autopromovendo por aquilo que o Senhor lhe emprestou, eu fico enojado, fico chateado, com raiva. Pessoas querendo se promover diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ainda existem os remanescentes que não trocam a verdadeira adoração, que não trocam o verdadeiro louvor, que não trocaram a adoração àquele que é bendito e poderoso sobre a nossa vida. Isaías capítulo 42, versículo de número 8: Deus não divide a sua glória com nenhum a outrem. Nenhum Deus, nenhum ídolo, nenhuma pessoa é capaz de dividir a glória com Deus. Então só Ele é o Senhor desta igreja. Vamos lá. Se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Luiz Felipe, qual é o maior símbolo de humilhação para você? Não tem outro maior. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servos e fazendo-se semelhante aos homens. O Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, não quis ser por usurpação igual ser a Deus, mas se esvaziou-se, aniquilou-se de toda a glória e veio se humilhar na forma de homem. E o que os homens fizeram com ele? Cuspiram na sua face, mataram o Filho de Deus, crucificaram o Filho de Deus. Não mataram, mas crucificaram. Escarneceram do Filho de Deus. Mas mesmo assim, ele não negou-se e cumpriu o propósito do Pai. O sábio Salomão vai dizer que a humildade procede à honra. Ei, quer ter honra? Primeiro tem que ser humilde. Quer ter honra? Primeiro tem que ter humildade. Não adianta nada, né? Como diz aí, ter doutorado, ter mestrado e PhD e não cumprimentar o porteiro, não abraçar o seu irmão, não cumprimentar o menor, não falar com o mais fraco. A humildade, ela procede à honra. Segundo, primeiro, humilhar. Segundo, orar. Uma igreja que ora é uma igreja que tem resposta. Uma igreja que ora é uma igreja que tem resposta. Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ora que a resposta vem, ora que o milagre chega, ora que a porta abre. Ore, 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 até Deus responder. Mas eu não tenho força para orar. Ore sem força. Mas eu não tenho forças para orar. Não tem problema, ore sem forças, mas não deixe de orar. A oração tem resposta. Mateus capítulo 7 vai dizer que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. E aquele que busca,
ele achará o Senhor. Então busque incessantemente, porque a porta estará aberta. Jeremias capítulo 33, versículo de número 3: clama a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei coisas firmes e ocultas que ainda não sabe. Mas tem que clamar, tem que orar. Terceiro, e buscar a minha face. Eu me lembro muito de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro não podemos negociar de buscar a face do Senhor. Quando fala de buscar a minha face, fala de intimidade. Quando fala de intimidade, fala de relacionamento. E relacionamento não se dá do dia para a noite. É com o tempo. É na conquista. É na renúncia. Mas é na perseverança de todos os dias buscar o relacionamento com o Senhor. Só que agora tem um problema. Eu disse lá no começo do versículo 14: de quem é o povo? Do Senhor. E se o meu povo, agora olha só o que o texto vai dizer: se converter dos seus maus caminhos. Calma aí, tem um problema. O povo é de quem? De Deus. Mas o povo de Deus está no mau caminho? É o texto que está dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se fala de arrependimento, santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1: aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A igreja tem que buscar a santificação, o arrependimento, a conversão. Todos os dias temos que renunciar o nosso próprio eu, porque senão entramos pelos maus caminhos. E infelizmente, por vezes a igreja andou no mau caminho. Quer um exemplo clássico disso? É só estudar a história na Idade das Trevas, ou, como preferir, na Idade Média. A igreja estava vivendo em ruínas, nas trevas, nos caminhos horrendos. Mas graças a Deus que o Senhor nunca abandonou o seu povo. O Senhor nunca deixou de oferecer a sua misericórdia e a graça. E ela nos alcança todos os dias para nós se arrependermos e fugirmos dos caminhos maus. Vou terminar. As horas estão avançadas. Pensei que ia dar tempo de falar mais, mas vamos lá. Então, aí começam as bênçãos. Por que eu disse que esse versículo tem a ver com avivamento? Porque avivamento, ele não se dá com o pulo dos irmãos, mas ele se dá na transformação diária e nas atitudes do dia a dia. Qual é o segredo da igreja de Atos capítulo 2? O segredo da igreja de Atos capítulo 2 não é porque a igreja somente recebeu o Espírito Santo. Não é somente isso, mas é porque a igreja, por intermédio do Espírito Santo, conseguiu testificar das obras do Senhor a todos os povos. É por isso que o crescimento da igreja foi muito estrondoso. Eu ouvirei dos céus as vossas orações, perdoarei os vossos pecados e sarareis
a vossa terra. Para a terra ser restaurada, tem que ver humilhação, oração, buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Esse é o segredo para a igreja andar na presença de Deus. Este é o segredo para Deus curar, restaurar, avivar aquilo que estava perdido, aquilo que estava morto. Nada se perdeu, nada fugiu do controle, mas Deus requer de nós para Ele conceder tais bênçãos para nós. Terminando, versículo 15 e 16. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Aí no versículo 16, parte B, ele vai dizer: e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Esta casa de oração Deus estabeleceu para habitar. Esta casa de oração Deus estabeleceu para que o povo dele se reunisse e nós podemos congregar e louvar a Deus e engrandecer ao nome dele. Nada e ninguém pode tirar essa prerrogativa que Deus estabeleceu para habitar. E fixamente estarão os olhos atentos e os ouvidos também para a oração deste lugar. Quer dizer que quando esta igreja ora, os ouvidos de Deus estão atentos, prontos a ouvir a oração deste lugar. Eu me alegrei demais, glória a Deus. Esses dias eu estava em casa e o pastor mandou uma mensagem dizendo: graças a Deus pela oração da igreja, porque a saúde do meu pai está sendo restaurada. Isso é o poder da oração, isso é o poder da igreja que ora e Deus responde. Fique de pé comigo, por favor. Oh, glória a Deus. Oh, glórias ao Senhor. Feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você orasse. Eu queria que você orasse pelo um poder, pela glória de Deus, pela presença do Espírito Santo. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Comece a clamar e Deus vai ouvir a tua oração. Irmão Moisés, prepara um hino daqueles de adoração que o Senhor sempre canta aí nos intervalos do culto. E a igreja do Jardim Três Corações vai ser renovada pelo poder do Espírito Santo. Urabaraia Siracandarábia. Abre a tua boca e ore. Abre a tua boca e ore. Abre a tua boca e clame. Abre a tua boca. Ele quer ouvir a tua voz. Luiz Felipe, mas ele não sabe o que eu vou orar. Sabe? Mas ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir a tua voz. Ele está com saudade de você. Ele está com saudade da tua voz. Ele está com saudade da tua oração. Abre a tua boca e o Senhor irá encher. Urabarás, Oramaia, Alamaia, Siramaia, Amandurás, Joremanai. Há bênçãos espirituais para aqueles que obedecem. Há bênçãos espirituais para aqueles que estão atentos. As bênçãos espirituais para aqueles que querem receber a presença do Espírito Santo. Seja renovado. Seja renovada. Seja renovado pelo poder do Espírito. Labaraio.
Alabarau, Assira, Baracanda. Oh, glórias. Oh, glória. Esse é o momento de adoração, é o momento de intimidade. É você e Deus. É você e Deus. Fala com Ele, vai. Ele vai te renovar esta noite. Alabaraia. Kimi, Kadayo, Rebi. Ayondu, Rebinácio. Eu já posso contemplar a presença do Espírito Santo sendo notória nesta nave da igreja. Há uma graça sendo derramada aqui, oh glória. Adore com a alma. Rasgue a alma na presença de Deus. Se possível, levante a tua mão e cante, como um sinal de reverência e temor. A Ele, a nossa adoração. Alaia. A Ele a glória, aleluia, Jesus.